Nesse vídeo estaremos resolvendo a última etapa do mapa de mecânica e resistência dos materiais. Então, bora! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Maicon aqui, trazendo para vocês a resolução da última etapa do mapa de mecânica, certo? Então já vou abrir aqui para nós o exercício, né? A atividade, que é essa. Essa atividade aqui, pelo que eu ouvi, foi o terror de muita gente e realmente não é um negocinho muito amigável para a gente resolver. Mas já vem com o coração aberto, cabeça aberta, você vai ver que depois desse vídeo não era tão complicado assim. Só é um pouco trabalhoso de fazer, tá? Então a gente vai ler aqui o enunciado, tá? Eu não vou ler tudo aqui, só vou pegar aqui nessa parte aqui de baixo, certo? Mas basicamente, vamos ler tudo, né? Vamos ler tudo. Então, ó, o projeto preliminar foi apresentado ao cliente e aprovado. Lembrando, tá, que esse mapa cada etapa depende uma da outra. Então, a etapa 2 depende da 1, a 3 depende das outras etapas, né? Então, elas são meio que interligadas, as etapas. Então, nós estamos construindo, na verdade, aqui é um mezanino, né? Se não me engano. E a gente vai usar um material aqui para fazer aí a parte das vigas, né? A gente vai ter que pôr umas vigas, a gente está dimensionando aqui qual material seria o mais adequado. Então, lá na etapa 1, a gente calculou o centroide, o momento de inércia, para duas figuras, né? Figura A e figura B, para duas seções transversais. E a gente quer descobrir qual das duas que a gente vai utilizar, ou para ver se tem como utilizar elas também, né? Ver se elas vão suportar as cargas e tudo mais. Então a gente está analisando aí se aquelas duas seções transversais que a gente calculou o centroide, se a gente consegue utilizar para fazer esse mezanino. Basicamente é isso. Então nessa etapa agora a gente vai analisar outras coisas agora. Então, só para vocês entenderem, tá? Então ó, o projeto preliminar foi apresentado ao cliente e aprovado. Em relação, deixa eu aumentar a tela para vocês aqui. Aqui, ó. Em relação às dimensões que foram estabelecidas, como área de mezanino e acesso ao espaço. Com isso, já é possível definir de vez qual das seções transversais previamente estabelecidas será utilizado. Para isso, você deverá realizar os cálculos de verificação de tensões. Dentre as tensões que as vigas estão submetidas, a principal é a tensão de flexão. Para realizar este cálculo, é necessário prever quais serão as cargas ao qual esta estrutura será submetida futuramente. As cargas externas que foram consideradas são peso próprio das vigas, peso dos possíveis materiais que serão estocados no mezanino, peso dos revestimentos que serão utilizados no piso e, considerando essas condições a que essa estrutura está submetida, observou-se que a viga mais afetada foi a V101, né, cujo detalhamento de carga está na figura 2. Então, figura 2, a gente tem o detalhamento da carga que está sendo imposta nessa viga, né? A gente consegue ver aqui, né, o nosso desenho aqui, né, nossa figura, onde vem as cargas. E, seguindo aqui o enunciado, né, a partir disto, foram determinados os diagramas de esforços cortante e momento fletor para esta viga, por meio do software F2. Os diagramas estão detalhados na figura 3 e 4. Então a gente tem uma figura aqui, um diagrama para força cortante e a gente tem um diagrama de momento fletor, certo? Já adianto que a gente vai utilizar é esse diagrama aqui, tá? De momento fletor. Adiantando para vocês. Então, ó, o aço utilizado nesse processo tem uma tensão de escoamento de 500 MPa e módulo de elasticidade de 210 GPa. O fator de segurança utilizado no dimensionamento da estrutura é de 1,45. Considerando essas informações e as seções transversais apresentadas na figura 1, responda o que se pede. 1. Faça uma análise para confirmar se as vigas com seções pré-dimensionadas suportarão as tensões de flexão que estão sendo solicitadas, tanto na região comprimida quanto na região tracionada. Então, ó, a gente quer saber a respeito das tensões
de flexão. Então é por isso que nós vamos usar o gráfico de momento fletor, certo? Beleza, e depois verifique qual o valor percentual da tensão admissível do aço foi utilizado em cada seção. Deixa eu voltar aqui. Beleza, então a gente vai primeiro fazer aqui a primeira, que é fazer a análise, e para verificar se aquelas seções que a gente calculou lá, o centroide na etapa 1, para ver qual é a tensão que vai ser aplicada, né? Calcular a tensão que vai sofrer esses materiais, e depois a gente vai verificar se aquele material vai estar dentro ali da tensão admissível, certo? Então, ó, vamos aqui para o nosso exercício já, que aí a gente vai explicando ao decorrer da resolução aqui. Então, basicamente, para nós calcularmos a tensão de compressão, a gente vai utilizar esta fórmula, e a de tração, a gente vai utilizar esta fórmula. Importante que no diagrama, o diagrama de momento fletor, o que está na parte de cima a gente considera como negativo, e o que está na parte de baixo a gente considera como positivo. Esse sinal é só para falar se é compressão ou se é tração. Então, na parte de cima do gráfico, a gente está falando de compressão. E da parte inferior do gráfico, a gente está falando de tração. O sinal é só para dizer se é tração ou se é compressão. Mas na hora de considerar qual valor a gente vai utilizar, a gente vai olhar para o valor mais alto. Então, para esse nosso gráfico aqui, ó, esse daqui seria a pior situação, né? Quando a gente tem essa 238,9 kN por metro nessa viga. Então esse é o pior caso, tá? Então é esse valor que a gente vai utilizar nos nossos cálculos, porque esse aqui é o pior dos cenários, tá bom? Então se a gente dimensiona para o pior cenário, os cenários que são melhores, vai estar de boa, né? Então a gente tem essas duas formas, para compressão e para tração, onde o M aqui é o momento fletor, o C vai ser a distância ali do centroide na região de compressão, e o Nx é o momento de inércia. Tá? Então, vocês vão entender o que é que eu estou querendo dizer. Então, vamos descer aqui, ó. Vamos pegar a figura A. Aquela primeira figura que a gente fez o cálculo do centroide. Eu trouxe ela para cá, já trouxe aqui também o valor do centroide, já trouxe aqui para a gente o momento de inércia. Fica tranquilo, tem bastante coisa aqui, mas eu vou explicar para vocês com bastante calma, que vocês vão conseguir entender tranquilamente o que é para fazer, tá? Não vai ter mistério. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a figura A, tá? Então, por enquanto, pode ignorar todos esses cálculos. Vamos olhar só para a figura A aqui. Deixa eu aumentar a tela para vocês. Opa, aqui. Tá, vamos olhar só para a figura A. Olhando para a figura A, a gente calculou o centroide, que é esse ponto aqui, certo? Nosso centroide, ele tem a coordenada para x 60 e para y 118, correto? Beleza. Então aqui no meio, bem no meio do centroide, aqui onde tem o centroide, bem no meio a gente tem a linha neutra. Por que é importante saber isso? Porque assim, ó, a gente tem a linha neutra. Na parte de cima da linha neutra, a parte superior da linha neutra, a gente tem a região comprimida. Tá aqui, ó. Então, na parte superior da linha neutra, que é essa linha tracejada em azul, nós temos a região comprimida. Na parte inferior da linha neutra, nós temos a região tracionada. Então, fica meio que invertido, fica negativo em cima e positivo embaixo, tá? Seria isso. Aí, o que nós temos que saber? Qual é a distância do centroide até a parte superior da peça e a distância do centroide até a parte inferior da peça, basicamente. Então, tá bem no meio, tá fácil, né? Então, tem 118 para cima e 118 para baixo, né? Isso aqui está em milímetros. Então, do centroide para cima, 118, do centroide para baixo, 118. Se você somar aqui, né, você soma essas cotas, a soma dessas cotas tem que ser igual à soma dessas duas cotas, né? Certo? Então, beleza. Então, agora a gente já rabiscou a nossa peça. A gente já sabe o centroide, a gente já sabe qual que é a região comprimida, qual que é a região tracionada e qual é a distância do centroide até cada região. É importante saber o sinal, por quê? Porque esse sinal a gente vai ter que carregar ele nas fórmulas, tá? Vocês vão entender já. Então,
a tensão de compressão. Vou voltar para vocês verem aqui, ó. Essa daqui é a tensão de compressão, certo? Aí aqui eu botei para vocês, ó, que o MX, momento fletor, o C, a altura de Y partindo do centroide. Então é isso que eu falei para vocês agora. O que é o C? Seria essa altura aqui em relação ao centroide, tá? Então a gente vai ter um para tração e outro para compressão. Então como que vai ser? Para compressão a gente vai usar esse valor, carregando o sinal negativo, e para tração a gente vai usar esse valor, carregando o sinal positivo. Nesse caso coincidiu do centroide estar bem no meio, tá? Mas poderia não estar, mas nesse caso está bem no meio. Então, a gente vai... Primeira coisa é calcular a tensão de compressão, usando aquela fórmula. Então a tensão de compressão vai ser o quê? Vamos voltar aqui, ó. Vai ser o momento de inércia. Qual que é o momento de inércia? A gente vai pegar o pior caso, tá? Independente do sinal. Esse aqui é o pior caso. Só que nós vamos carregar o sinal. Por quê? Porque é compressão aqui, né? Então, o nosso momento de inércia vai ser menos esse valor aqui, ó, de 238,9. Então, o nosso momento de inércia vai ser menos 238,9 vezes, eu tenho que transformar isso daqui em milímetros, tá? Lá está em metro. Então, eu só multiplico por 10 na sexta. Porque multiplicando por 10 na sexta, eu já transformo automaticamente em milímetro. Porque, ó, a gente tem aqui, ó, quilonewton por metro, certo? Quilo é 10 na 3. E de milímetro aqui, eu quero pôr que é em milímetro, é 10 na 3. Então, na hora que eu faço aqui, ó, 10 na 3, 10 na 3, fico com 10 na 6, tá? Então, por isso que eu multiplico por 10 na 6, que aí eu já transformo isso daqui em milímetro. Bom? Então, beleza, a gente já tem aqui nosso momento fletor, vezes a altura em Y partindo do centroide. Só que a gente está analisando para a região de compressão, que é a região da parte de cima do gráfico. E lembra? Como é compressão, sinal negativo. Então, qual que é essa distância? É daqui até aqui. A gente tem 118, porém na região comprimida. Então, é menos 118, a gente carrega o sinal. Então, fica menos 118 milímetros, dividido pelo momento de inércia dessa figura. A gente calculou lá nas primeiras etapas, que é esse cara aqui. Então, a gente vem e joga na fórmula. Jogando na fórmula aqui, fazendo a operação, vocês vão encontrar esse valor positivo, tá? Então, o que isso quer dizer? Deu invertido. Porque, ó, sinal positivo, a gente está falando de tração. E por que deu positivo aqui, ó? Porque como o nosso momento aqui é negativo, então a gente acaba que fica positivo o sinal. Aí vai a interpretação. Como a gente estava calculando aqui a compressão nessa região, é o contrário. Na verdade, ele não está comprimindo aqui, então. Se deu invertido o sinal, quer dizer o quê? Que a compressão não está sendo feita nessa região. Ela está sendo feita aqui embaixo. Então, onde está sendo a tração, está sendo comprimido, e onde está sendo comprimido, está sendo tracionado. Então, o sinal diz isso, que a nossa compressão, nesse caso, ela acontece nas fibras inferiores, tá? Aí depois a gente vai reescrever essa tensão aqui, tá? Da forma correta. Só aguardar um pouquinho aí. Então a gente calculou aqui a tensão de compressão, deu este valor positivo. Então esse cara na verdade é tração, ele vai ser tração por conta do sinal. Isso aqui então quer dizer que a compressão não é na parte superior, é na parte inferior. Ficou claro, né? Tá bom. Agora a gente vai calcular a tensão de tração. A fórmula é a mesma, a diferença é que agora o nosso C, que a gente vai utilizar aqui na fórmula, é o C da região de tração. Então, mesma coisa, o momento fletor é o mesmo, né? Vezes, agora o nosso C muda, porque ó, a distância é a mesma, certo? Porém, o valor que a gente vai ter aqui vai ser positivo, certo? Ele vai ser positivo por conta do nosso valor está aqui na região tracionada, tá? Deixa eu só fechar a porta aqui, pessoal, que senão vai fazer barulho para vocês aí. Só um momento.
Voltei aqui. É porque assim, como eu tô gravando direto aqui agora, tá? Pra não ter que editar e tudo mais no OBS, aí eu não consigo fazer os cortes, tá? Então por isso que eu tive que puxar uma outra telinha pra não sair barulho e vocês não virem levantando, tá bom? Então vamos voltar aqui pro nosso exercício. Então, como eu estava dizendo, para parte de tração, a gente vai considerar também 118, só que agora o sinal que a gente vai carregar vai ser um sinal positivo, tá vendo? Então aqui na nossa fórmula, em vez de ficar agora menos 118, vai ficar somente 118 dividido pelo mesmo momento de inércia. Só que agora o nosso valor vai dar negativo. Lembra que eu disse que daria invertido? Então isso quer dizer o quê? Que a nossa tração aqui é nas fibras superiores e não na inferior. Então a gente tem aqui a nossa compressão, nossa tração, e aqui seria a nossa análise, tá? Então seria invertido por conta do sinal e por conta do nosso momento fletor ser negativo. Então a gente pode, a partir dessa análise, a gente reescreve aqui, ó. Então com isso temos que a tração, a gente sabe que tem que ser positivo, então vai ser 325,03 MPa, tá? Já vai sair megapascal aqui a unidade, então tração positivo, e compressão é negativo, então é só a gente mudar o sinal. Então essa daqui é a tensão de tração e essa é a tensão de compressão. Tração, pessoal, sempre vai ser positivo, tá? E compressão sempre vai ser negativo, não vai mudar. Feito isso, nós já sabemos qual é a tensão de tração e de compressão para a nossa figura 1, né? Ou seja, para a nossa seção transversal 1. Sabendo isso, nós podemos calcular a tensão admissível, né? Já vamos calcular aqui. Então, se você ver aqui, ó, já foi dado para a gente o fator de segurança, que é de 1,45, tá? Você pode ver aqui. 1,45. Então, pesquisando aí, como a gente calcula o fator de segurança, né? O fator de segurança ele vai ser a tensão de ruptura, a tensão que o material se rompe, dividido pela tensão admissível. A gente sabe o fator de segurança e sabemos a tensão de ruptura lá pelo gráfico, pela tabela, que é a última tensão do gráfico, né? Que é a tensão que o material se rompe. Então, a gente pegar aqui e trocar na fórmula, fator de segurança 1,45. Tensão de ruptura 577,4 MPa. A gente passa essa tensão admissível para lá, passa esse 1,45 dividindo, a gente vai encontrar que a tensão admissível para esse caso é de 398,21 megapascal. Então essa é a tensão admissível, tá? Então, quando a gente fizer o cálculo da tensão que está sendo exercida na seção, ela tem que ficar abaixo dessa tensão que está aqui, tá? Então, ó, com isso a gente vai ter o quê? Que a tensão de tração ela é menor que a tensão admissível, certo? Tensão de tração deu 325,03. A tensão admissível é de 398. Então, está abaixo da tensão admissível. Com isso, eu posso falar então que a minha tensão de tração é menor que a tensão admissível. Aí substituindo, ó, então 325,03 é menor que 398,21. E o mesmo acontece para a compressão, né? Porque aqui nesse caso a gente olha só o módulo, né? A gente não considera o sinal. A gente considera o módulo e vê quem que é menor. Então a nossa compressão também está abaixo da tensão admissível. Então, ó, portanto, a seção transversal A atende os requisitos de projeto. Então aqui, primeira coisa, a gente já calculou as tensões de tração e compressão, calculamos a tensão admissível e a gente verificou se esse material atende. Lá na questão 2, que é depois, que a gente calcular para a figura 2, nós vamos ver o quanto que foi utilizado da tensão admissível, mas é bem fácil. Agora, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa para a figura B. Igual a gente fez para a figura A, a gente faz para a figura B. Então eu trouxe a figura aqui, coloquei o centroide, tá vendo que está o centroide? O centroide está bem no meio da nossa peça, certo? Deixa eu só mexer aqui. Então, está bem aqui no meio o centroide. Essa peça aqui ela já é um pouquinho maior, então
vai ter 115, essa peça ela tem total aqui, ó, 200, 230, é isso? Isso aí, ela tem 230 total. E como está bem no meio centroide, então tem 115 para cima, 115 para baixo. Região superior, negativa, porque é parte de compressão. E região inferior, tração, sinal positivo. Aqui embaixo já está o nosso momento de inércia, calculado lá nas primeiras etapas. E a forma de resolver é a mesma. É a mesma fórmula, não muda nada. Então vamos lá, calculando a tensão de compressão. O momento é o mesmo, tá? Então vai ser negativo, igualzinho do outro. O que vai variar aqui agora vai ser o nosso Lx e o nosso C. Só isso. Então, pegando o nosso C, calculando para compressão, né? Então é daqui, lembra? Do centroide até a parte de cima da peça, porque eu estou analisando compressão. Só que a gente vai carregar o sinal negativo da compressão. Então vai ficar 115 negativo. Então fica o nosso momento de inércia vezes o valor de C para compressão dividido pelo nosso Lx, que está aqui, certo? Fazendo aqui as operações, vai acontecer o mesmo caso, vai dar um valor positivo. Então isso quer dizer que a compressão está sendo exercida nas fibras inferiores, né? Que é o inverso do que está aqui. Mesma coisa para tração, a gente vai fazer, mesma fórmula, só que agora, lembra, como é tração, parte de baixo do gráfico, o valor de C vai ser positivo. O momento o Lx é o mesmo, o momento é o mesmo também, a gente vai encontrar a mesma tensão, certo? Como está bem no meio aqui, ó, então a tensão está distribuída para os dois lados igualmente. Então a gente calculou que é a tração também. Perceba que a tração deu negativo, deu invertido. Por quê? Porque então, nesse caso, a tração ela não está acontecendo aqui, ela está acontecendo aqui em cima. O mesmo caso da figura 1, da figura A, certo? Só que aí a gente reescreve corretamente. Então, com isso, nós temos que compressão sempre valor negativo, tração sempre positivo. Então, a gente vai ter esses valores para compressão e para tração, de 361,99 MPa. Com isso, a gente consegue analisar em relação à tensão admissível que a gente calculou. Então, para esse caso também, a gente viu aqui ó, que a nossa tensão de compressão e tração ela está bem abaixo da tensão admissível. Certo? Tensão admissível 398, tensão a gente é calculada 361. Então está abaixo tanto a tensão de tração como a de compressão. Então, portanto, a seção transversal B também atende os requisitos de projeto. E agora a gente vem para a questão 2, que é o seguinte, ó, vou voltar aqui para vocês verem. Verifique qual o valor percentual da tensão admissível do aço foi utilizado em cada seção. Então a gente quer saber quantos por cento está sendo usado, né? Aqui, ó. Então, ó, A2, o valor percentual utilizado da tensão admissível na figura A. Então, o percentual em A vai ser o quê? A tensão que a gente calculou, né, a tensão aplicada, dividido pela tensão admissível. Então, é como se fosse uma bateria, né? Pensa que a bateria sua ela vai até 100 e você usou 80, né? Então, a sua bateria está aqui ó, com 80%, né? No caso aqui você usou 20%, né? Usou 20%. Então você tem de carga aqui 80%. Então para esse caso nosso, a gente sabe que a tensão que a gente pode ter total é a tensão admissível. E desse total estamos utilizando quanto? Certo? Então a nossa tensão admissível, 398 por 21. E a tensão calculada seria essa. Multiplica por 100, a gente vai encontrar aqui 81,22%. Então, para a seção transversal A, a gente está usando 81% basicamente do total de tensão que a gente pode aplicar. Agora, na figura B, a mesma coisa, né? A tensão admissível está aqui embaixo e aqui em cima a tensão aplicada, que é de 361,99 e multiplica por 100. Para a figura B, no caso, o percentual utilizado é quase 100%, né? É 10% a mais do que o da figura A. Então a gente consegue ver que para
figura B, a gente tem aqui uma tensão utilizada de 90,9%, né? 91% da nossa capacidade máxima está sendo utilizada com a figura B. Aí vocês podem até pôr uma conclusão aí, tá? Para fechar isso daqui. Então o que a gente conclui? Que nesse caso, a gente vê que seria mais interessante utilizar a figura A, né? Se for o mesmo custo, né? Não sei, não falo de custo ali, mas se for o mesmo custo, por exemplo, começaria a figura A. Por quê? Como engenheiro, a gente, quanto mais segurança a gente tiver, melhor, né? Se tiver com o mesmo custo, né, não for nada exorbitante, porque aqui ó, ainda você vai ter ainda mais 20% de sobra para utilizar. Ao contrário na figura B, que aqui você vai ter basicamente 9% só de folga, né? Você só tem 9% de folga, enquanto aqui você tem 20% de folga. Então compensa muito mais a figura A, questão de segurança, né? Você vai ter um gap maior para pôr mais peso se quiser, ao contrário da figura B, né? Já considerando que elas têm o mesmo custo, né? Nesse caso, eu escolheria eu selecionaria a seção transversal A, levando em consideração este valor que a gente acabou de calcular, o percentual utilizado, né, a capacidade máxima dele está utilizada, está em 81%, ao contrário da figura B, que está em 90%. Acho que deu para entender, né? Então, vocês podem complementar aí a questão de vocês, certo? Então, o que eu tinha para passar para vocês dessa última etapa é isso. Peço que vocês tentem fazer também, né? Se tiverem dúvida, se enxergarem alguma coisa que está diferente, me avisem, por favor, para a gente trocar ideia e a gente poder verificar o que está acontecendo, beleza? Mas então, pessoal, é isso. Fico por aqui e até a próxima então, hein? Fui!